São 3h17 da manhã. O relógio ao seu lado parece que tá rindo da tua cara. E a sua cabeça também. Ela simplesmente está de greve. Não quer dormir faz 2 semanas. Mesmo com a ajuda de pequenas poções mágicas, você tá tão ansiosamente entediada que resolve ler um rótulo. E fica meio surpresa, porque esse conjunto particular de magia foi produzido no Canadá. Será que dormir no frio é mais fácil? Bem, não parece ser nos filmes. Você se lembra de um filme antigo, de um garoto que termina morrendo congelado em um ônibus. Mas eu acho que isso foi no Alasca. E também o garoto meio que pediu por isso, né? Deixar tudo de lado para morrer congelado em um ônibus? O problema é que eu seria disposta a apostar que ele teve noites tranquilas de sono. Na floresta, não tem som alto, não tem ninguém te ligando, não tem chamada no Teams. Acho que eu nunca vivi esse tipo de silêncio. Será que se eu me mudasse para a floresta, eu seria mais feliz? Será que se eu jogasse esse telefone pela janela, eu dormiria melhor? É em desvaneios assim que eu acho que todos nós começamos algum tipo de detox digital. Thoreau foi quem popularizou a ideia de fugir para as montanhas. Ele acreditava que sair de ambientes corruptos poderia nos tornar mais autênticos. A distância física seria capaz de promover uma transformação interior. O objetivo nunca foi a floresta. Era mudar o ambiente que moldava a consistência. Nos dias de hoje, a corrupção e os vícios parecem estar muito mais atrelados ao mundo digital. Nada pode ser mais natural do que um detox para a busca da nossa autenticidade. Bem, eu gostaria que tivesse sido tão fácil. Em um certo dia, eu fui a uma livraria e passei quase 1 hora explorando títulos. Eu levei um para casa. Gostei tanto que recomendei a uma amiga, que então me disse que esse livro em particular era de uma influencer. E senti em um episódio de Black Mirror. Você até pode sair das redes, mas elas vão continuar te perseguindo. Será que é possível sair delas? Viver alguma forma de vida não programada, sem curadoria? Foi esse mesmo livro que me apresentou o conceito de Friction Maxing. A jornalista Catherine Jeder cunhou esse termo para defender a maximização dos atritos diários. Uma forma de recuperar a atenção e a presença. Uma forma de obter uma vida um pouco mais intencional. Ela observa que as empresas de tecnologia hoje vendem a ideia de que qualquer esforço cotidiano é um problema e que precisa ser eliminado. Conversar é constrangedor. Esperar é entediante. Flertar é cansativo. Aplicativos e algoritmos prometem eliminar todos esses incômodos. Eu chamaria isso de eterno estado de escapismo. Sempre existe uma tela, um feed, um vídeo, uma resposta automática ou uma entrega instantânea disponível para evitar o desconforto do momento presente. E seria justamente esses desconfortos que fariam de nós humanos. Catherine afirma que aquilo que alguns chamam de inconveniência não é inconveniência, é simplesmente viver. Viver com outras pessoas em um mundo que não pode ser completamente controlado. Por isso, ela defende um detox do instantâneo. Ela sugere a reintrodução de atritos de forma mais deliberada. Seria sobre deixar seu carro na garagem e ir a pé, fazer exercícios, mas sem música, ler livros físicos e escrever à mão. Não é que ela rejeite tecnologia, mas ela propõe uma certa reflexão. Que tipo de pessoa será que eu estou me tornando quando eu terceirizo minhas decisões? Ainda que o texto tenha me inspirado, eu gostaria de um dia encontrá-la para fazer a seguinte pergunta: você acredita que existe uma versão de nós que não fora moldada por nada? Nunca? Que é possível ser autêntico e tomar decisões sem qualquer influência? Pessoalmente, eu compartilho mais os ideais de Watsuji. Eu acredito que essa história de autenticidade é uma bobagem, uma invenção ocidental. E que, na verdade, nossa identidade está intrinsecamente ligada às nossas relações. Nós só somos como sujeitos porque estamos inseridos em determinada língua, cultura, família. Nós só existimos porque nos relacionamos. Ele até dá um nome para isso, Aidagará. Digamos que
Quando você nasceu, sua mãe era uma católica praticante, que ela te escreveu na catequese, que ela te forçou a não comer carne por alguns dias do ano, mas o seu pai, ele nunca pisou na igreja. Você então passou a questioná-lo e você entendeu que a prática dele era um pouco diferente. Não envolvia regras fixas ou penitências. Todos esses questionamentos certamente te mudaram. Depois de alguns anos, tenho certeza que você formulou a sua própria versão do que é transcendentalidade ou teísmo. Isso é Aidagara, uma palavra japonesa que eu provavelmente estou pronunciando errado, mas significa alguma coisa como o conjunto de relações que nos constitui. Ter autonomia nunca significou não ser influenciável. Nunca dependeu da ausência de bolhas ou de opiniões. É sobre a possibilidade de estabelecer alguma distância em relação às influências que nós recebemos. É perceber que eu fui educado de determinada maneira, questionar e escolher se eu quero reproduzir um costume ou transformá-lo. É por isso que eu quase consigo ouvir a voz do Atsuji enfaticamente dizendo que não adianta nada correr para a floresta, que não existe vida não influenciada, pessoa não influenciável, que na floresta também irá existir alguma forma de Aidagara, de relação que irá definir como nós performamos. Ir para a floresta não é escapar das relações, é habitar uma nova forma de relação, é se inserir em outro contexto. Mas o que acontece quando, mesmo fugindo do contexto, nós levamos conosco nossas relações de vidas passadas? É precisamente essa condição que eu acho que mudou na sociedade atual. A novidade não é como algoritmos influenciam nossas escolhas. Meus pais já influenciam as minhas desde 1994. O que me parece novo é que a própria estrutura das relações deixou de ser estável. Ela é objeto de reorganização permanente e também de tendências. O Aidagara deixa de ser apenas o horizonte onde a consciência se forma e passa a ser um vídeo continuamente editado. Tendências frequentemente imutáveis. Estamos vivendo em uma eterna escadaria de Hogwarts, subindo degraus, mas sem saber em qual andar a gente vai chegar. Ter autonomia deixou de ser sobre enfrentar o peso das relações que herdamos e passa a ser sobre enfrentar a velocidade com que essas relações são reorganizadas também. Mas voltando ao detox, por mais analógico que você se torne, a escadaria continua se mexendo. Talvez agora você seja capaz de melhor enxergar os degraus, mas ainda é muito difícil prever o movimento. Entender se aquele caminho vai te levar para as masmorras. Digamos que você gosta de jazz, e o seu telefone meio que já sabe disso. Mas então um dia ele te recomenda uma música de cúmbia. Você ignora, ele insiste, então você ouve uma vez. Você gosta? E de repente recebe um convite de um amigo do colégio para ir numa festa de cúmbia. O algoritmo não faz recomendações apenas para nós, indivíduos. Ele sincroniza coletivamente a sua ação. Ou seja, ele também recomendou cúmbia para o seu amigo. E é essa sincronia que torna o detox mais difícil, que torna quase impossível para todos nós ignorar tendências. Vivemos uma transformação do próprio ambiente cultural, uma certa uniformização, na qual a arquitetura da rede torna algumas escolhas naturais e outras improváveis, até mesmo para aqueles que escolheram ficar fora da rede. E é provavelmente por isso que você sente que nada mudou. A questão deixa de ser se somos influenciados. Isso hoje é premissa. A verdadeira questão é quanta autonomia nos resta. Quanto poder ainda temos para reorganizar as relações que nos constituem. O desconforto do atrito é o novo preço que pagamos pela autonomia. É uma condição sem a qual a gente é incapaz de ser intencional. Mas como eu vou saber qual desconforto enfrentar? E qual preço eu quero pagar? Eu diria que não é possível saber. Não é possível escolher qual atrito maximizar. Mas isso não significa que nós viramos clones. Os atritos que maximizamos não são plenamente escolhidos porque pertencem ao universo conhecido, pertencem à cultura a qual pertencemos e pertencem a qual andar nós estamos. Digamos que hoje, se eu virar à direita, eu vou chegar na aula de poções. Mas se eu virar à esquerda, eu vou chegar nas masmorras. E talvez amanhã, se eu repetir exatamente esse caminho, eu vou chegar à cabana do Hagrid. Talvez seja mais sobre continuar caminhando enquanto as escadarias se mudam.
Talvez por isso a gente tenha essa sensação de inautenticidade. Ela parece nascer da impressão de que existe, meio que escondido em algum lugar, alguma versão verdadeira de nós mesmos, que a gente precisa encontrar. Mas se o Atsugi estiver certo, essa versão nunca existiu. Nós já nascemos em alguma relação pré-existente. E nós nos evoluímos em outras relações pré-existentes. Correr para a floresta pode ser um ato de autonomia. Escrever à mão também. Desligar o celular, caminhar ao invés de dirigir. Tudo isso pode ser profundamente intencional. Mas não porque revela um verdadeiro eu, e sim porque ele reorganiza, ainda que por um instante, as relações que nos constituem. A autonomia talvez seja mais sobre escolher, dentro dos limites do que é possível, quais influências merecem continuar vivendo dentro de nós. Agora, fazer essa escolha é um problema para outra madrugada.